Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. O que eu tenho para revelar para você, pode ter certeza, é capaz de mudar não só a sua vida, mas mudar o seu ambiente, mudar a tua história. Você pode ser antes de compreender esses princípios e se tornar depois. Eu quero começar falando para você o seguinte: a maioria das pessoas sofrem com os resultados externos de suas vidas. E a maioria das pessoas não gostam da realidade em que elas vivem, não gostam dos resultados de suas vidas em todos os aspectos da vida. E todas as pessoas querem mudanças, elas querem uma vida melhor, elas querem ter condições financeiras, elas querem ter paz, elas querem ter saúde, elas querem ser pessoas bem-sucedidas, elas querem ser felizes. E não há nada errado nisto. Isto é bom e é possível. Porém, a maioria das pessoas que elas querem alcançarem esses resultados da forma natural ou das formas naturais, no campo do natural, no campo externo, sem se darem contas que esses resultados externos são apenas o efeito ou consequência. Isto é princípio, isto é desde a fundação do mundo. E é a partir deste entendimento que eu estou revelando para você que qualquer pessoa, independente dela ser uma pessoa forte, fraca, dela ser uma pessoa habilitada, capacitada, não importa, não interessa, porque não são esses os poderes a ser usado. A propósito, ninguém consegue vencer a força da natureza, ninguém consegue vencer pela força do braço. Mas qualquer pessoa, ao entender esses princípios, é capaz dela vencer. E é por causa disso que a palavra de Deus diz: tudo eu posso, tudo você pode, nele que nos fortalece. Tudo é possível aos que crerem. Então coloca isto em sua cabeça. Princípios, ao ser entendido, dá oportunidade para todas as pessoas. Por quê? O poder que vai ser utilizado não é o poder da pessoa. Não está limitado ao porte físico da pessoa. Não está limitado ao poder financeiro da pessoa, à influência que a pessoa tem. Não. Por isso, todos estão sendo convidados a transformarem as suas vidas. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, quando você entende isto e se aplica a compreender, a sua mente vai sendo, digamos assim, iluminada, vai sendo expandida, a tua consciência vai se ampliando a respeito deste assunto. E é aqui, é nesse proceder, é nesse vínculo que você pode todas as coisas, nele que nos fortalece. Ele quem? É óbvio que é Deus, a partir e através das suas leis. Eu quero usar a palavra de Deus como base. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9 e o verso 6. Olha o que está escrito. Isto eu afirmo, é afirmativo, sem dúvida nenhuma. O que semeia, isto eu vos afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia muito, muito também colherá. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, não por necessidade, mas com alegria, porque Deus faz abundar em toda a graça, a fim de que tenha sempre o suficiente. Veja, aqui é um princípio. Primeiro princípio,
Isto eu vos afirmo: o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia muito, o que é óbvio, muito também colherá. Essa mesma palavra de Deus afirma: não se engane, tudo que o homem semeia ou planta, isto o homem também colherá. Vamos entender sobre esses princípios. Imagine você com um punhado de semente em suas mãos, punhado de arroz, por exemplo. Quem é que não sabe que se pegar esse punhado de arroz e colocar no solo, desse punhado de arroz, que deveria pesar o quê? 100 gramas? Menos. Você, de 100 gramas de arroz, ao colocar no solo, você poderá colher dessas 100 gramas de arroz, 5 quilos de arroz ou mais. Mais ou menos uma base para você entender. Então, por que aconteceu isso? Por que isso aconteceu? Porque aqui se segue um princípio, um padrão da semeadura. Se você pegasse aquela mão cheia de arroz e comesse, ou deixasse em qualquer lugar aquela semente de arroz ou aquele punhado de semente de arroz, se perderia se você deixasse em algum lugar. E se você comesse, você só usufruía daquela quantidade, daquela porção que cabia em sua mão. Mas você, ao pegar aquela mão cheia de arroz, poderia ser de uma outra espécie, e ao colocar no solo, por si só segue o princípio, segue o padrão, que é o padrão da semeadura. Você nunca semeia uma mão cheia de arroz ou de qualquer coisa que seja e colhe a mesma porção. Sempre haverá uma multiplicação. Aqui já se vê pelo menos 2 princípios. Primeiro princípio é: se você semeia arroz, jamais espere colher milho, por exemplo. E proporcional à quantidade que você semeou, vai ser aplicado a lei, o princípio da multiplicação, da semeadura e colheita, e você vai ter o retorno compatível com a qualidade da terra e da boa semente, porque também isso pode alterar o resultado da colheita, dependendo da qualidade da semente, como também dependendo da qualidade da terra. Então, a princípio, as pessoas que sofrem falta, que sofrem escassez, que os seus resultados não lhe agradam, não são resultados bons, não são resultados de fartura e sim de escassez, não são resultados da vida e sim de morte, elas querem mudar, mas elas querem mudarem lá no externo, onde não vão conseguir, porque não há força humanamente falando para isso. Mas se elas entenderem esses princípios, elas mudam, desde que ela entenda que as suas ações, os seus pensamentos, as suas crenças, elas correspondem a uma semente, um DNA. A semente foi feita para o solo, enquanto que as nossas crenças, elas foram feitas para gerar o efeito, o resultado, processando dentro de nós. É o espírito, o DNA, a energia, processando dentro de nós. E os resultados é ao equivalente à espécie do que está vibrando dentro de nós. E é aí que muitas pessoas negam boas ações,
sem compreenderem que essas boas ações, boas virtudes, resultaria em uma boa colheita ou em uma colheita de uma espécie boa. E proporcional à quantidade da semeadura, proporcional à colheita, proporcional à quantidade e à qualidade, tanto da semente, da virtude, da ação, como também da quantidade dessa ação. O que acontece na maioria das vezes, ou vou até corrigir, em todas as vezes, já que o reino do céu é preciso, é que as pessoas não percebem que elas negam as virtudes boas, as ações boas, em todos os campos, em todas as áreas. Elas negam que por si só já deixaria de colher a boa colheita e planta ou semeia uma semente que não é boa. Então o que acontece é, além de não plantar a boa semente, deixar de plantar, elas plantam ou semeiam uma semente de uma espécie que não é boa. É um comportamento, é uma crença, é uma ação, é uma palavra, é uma atitude que não é boa. E aí, independe qual seja a espécie da semente, segue-se o curso natural, segue-se o princípio. Se plantar uma mão cheia, colherá dessa mão cheia 4, 5 quilos. Infinitas vezes maior é a lei da semeadura e da colheita. Então, é aqui que você pode todas as coisas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, que nós crescemos na fé. Deixe seu like, seu comentário e já compartilhe nossos vídeos. Clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos para que todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok?